discurso direto ou indireto. Gênero textual, lendas indígenas. As lendas indígenas são narrativas de tradição oral. Ouça com atenção uma lenda indígena de assombração do povo Maraguá. Dois velhos surdos. Numa aldeia distante, onde havia moradores, as pessoas conheciam histórias de visagem. Mas, no entanto, ninguém naquele lugar tinha visto nenhuma manifestação sobrenatural. O pajé dizia que a aldeia era abençoada e, por isso, impossível nela aparecer visagens. A maioria sabia de casos acontecidos noutros lugares, que as pessoas contavam ao pôr do sol, como é de costume do povo indígena Maraguá. Mas era só. Até que, de certo dia em diante, o que parecia impossível aconteceu. Assombrar os moradores. Mesmo quem nunca havia ouvido história de visagens, agora tinha medo delas. Todo dia circulavam casos de fantasmas, bichos que apareciam no porto, na roça, dentro de casa à meia-noite. E cada vez que alguém ficava sabendo de uma visagem, mudava-se dali para outro lugar. Uma outra aldeia, família por família. Todos foram indo embora aos poucos, a aldeia ficou vazia. Nessa aldeia morava um casal de velhinhos muito bondosos, tratavam bem as pessoas, faziam remédios e curas de pagelança. Porém, quase surdos, conversavam em voz alta e tinham dificuldades de ouvir as notícias que corriam. Não consideravam isso um problema, mas a cada dia ficavam mais surdos e, como não ouviam as histórias de visagens, como os demais, no que perceberam, estavam sozinhos. Em todas as cercanias da aldeia não havia mais ninguém para lhe fazer companhia. Então o velho falou para a velha: Não sei por quê, todos foram embora, mas não vamos sair daqui. Esse é o nosso lugar, é onde morreremos quando chegar a nossa hora. Sim, meu velho, tem razão. Nada nos fará sair daqui. E continuaram a morar na aldeia. Um dia o velho convidou: Vamos à beira do rio tomar um banho. Banharam-se no porto da aldeia e voltaram para casa, alegres como sempre. O velho, sentindo fome, perguntou: O que temos para comer? Não temos nada, respondeu ela. Então vou pegar alguns peixes para o jantar. Fique fazendo fogo, pois voltarei logo. Pegou sua canoa e foi. Chegou ao lago, flechou 2 tucunaré, ficou contente e voltou para casa. Colocou os peixes em um jiral próximo e falou com a voz bem alta: Velha, aqui estão os peixes. Como ouvia cada vez menos, ela respondeu: O quê? O velho repetiu: Os peixes estão no jiral. Peguei 2 belos tucunarés. Só depois que ela os viu é que foi limpá-los e colocá-los para assar no fogão a lenha, que havia feito para a ocasião. Assou os peixes e chamou: Venha comer, velho, a janta já está pronta. O quê? Ela repetiu: Venha jantar, está pronto, os peixes estão assados. Finalmente o velho entendeu. Jantaram, lavaram as mãos e sentaram em suas redes. Era luar. O silêncio da surdez que os limitava também os fazia amigos da lua. Começaram então a conversar bem alto. Depois se calaram. Estava tudo escuro. De repente, surgiu um brilho um pouco distante. No início, estava imóvel, mas depois colocou-se na direção do porto. O velho sentou em sua rede e ficou prestando atenção. Ao observar a luz, notou
que ela ficava mais forte a cada minuto. Por um instante, apagou-se, mas logo voltou com mais intensidade, iluminando o caminho já perto de casa. Assustado, o velho pegou na beira da rede de sua mulher e murmurou: Velha, tem alguém focando ali. Mas que depressa ela se sentou e, sem entender o que o velho dizia, perguntou: O que está acontecendo? Como ele não a ouviu, falou novamente: Velha, tem alguém focando ali. Ela continuou a perguntar: O que disse? O velho voltou a falar: Tem alguém focando ali. Finalmente, a velha entendeu e, quando olhou, o fogo já estava perto. Então, sem poder fugir, trancaram a porta do quarto, abraçaram-se e ficaram esperando para ver o que aconteceria. Eram duas visagens que começaram a bater na porta. Abram essa porta, senão vamos arrombá-la e comer vocês. Os velhos, como não escutavam, continuaram em total silêncio. As visagens continuou batendo. Pá, pá, pá. Estamos famintos. Se não abrirem a porta, vamos comer vocês. Mas nada de os velhos ouvirem. As visagens já estavam em dúvida. Será que tem alguém aqui? Vamos tentar pela última vez. Se alguém atender, vamos embora. Os velhos não abriram e as visagens partiram. Bem devagar, o marido olhou para o porto pela brecha da janela do quarto e viu o fogo indo longe. Velha, venha ver, os bichos estão indo. A mulher, sem ouvir nada, perguntou: O que está acontecendo? Para que ela entendesse rápido, o marido a pegou pelas mãos e a levou para ver com ele. Feliz da vida, a mulher se empolgou e, com uma voz bem alta, falou: Olha, marido, foram embora. Foi o que eu disse, minha velha. Os bichos foram embora. Nisso, as visagens, que já iam longe, ouviram as vozes dos dois. Vamos voltar. Tem gente naquela casa. Os velhos continuavam olhando e, quando notaram que os fogos se aproximavam novamente, o velho, assustado, avisou a mulher: Velha, estão voltando. Será que ouviram nossas vozes? Mas estamos falando tão baixo. E, com voz bem alta, o velho mandou: Vamos nos esconder! Os bichos impacientes chegaram e empurraram a porta com força. Os velhinhos ainda tentaram se esconder no canto do quarto, mas foram pegos e mortos pelas visagens. Dias depois, pescadores chegaram à aldeia para visitar os velhinhos, entraram na casa e viram tudo desarrumado. Chamaram por eles, mas os encontraram torrados pela quentura das visagens. Foram embora assustados e nunca mais ninguém voltou a morar naquela comunidade, que passou a ser chamada de a Comunidade Assombrada dos Velhinhos. Vamos analisar e comparar? Discurso direto. Então o velho falou para a velha: Não sei por que todos foram embora, mas não vamos sair daqui. Esse é nosso lugar e onde morreremos, quando chegar nossa hora. Sim, meu velho, você tem razão. Nada nos fará sair daqui. Discurso indireto. O velho falou para a velha que não sabia por que todos tinham ido embora, mas não queria sair de lá. Disse que aquele era o lugar deles, onde morreriam quando chegasse a hora. A velha concordou, dizendo que nada faria eles saírem de lá. Agora, vamos ver um pouquinho sobre o discurso direto. É o registro integral da fala do personagem, do modo como ele diz. O personagem fala diretamente, sem a interferência do narrador, que se limita a introduzi-la. E o discurso indireto? É o registro indireto da fala do personagem através do narrador, isto é,
O narrador é um intermediário entre um instante da fala do personagem e o leitor, de modo que a linguagem do discurso indireto é o narrador. O narrador diz com suas palavras o que disseram os personagens. E quando identificamos discurso direto em um texto? O discurso direto em um texto é quando há o registro integral dos personagens, de modo como ele diz, ou seja, quando os dois personagens estão conversando entre eles. E quando é utilizado o discurso indireto em um texto? Quando há o registro indireto da fala do personagem através do narrador, isto é, o narrador é um intermediário entre o instante da fala do personagem e o leitor. O narrador diz com suas palavras o que disseram os personagens. E que efeito de sentido utilizados pelo autor nesse texto? Lá o autor utilizou o tamanho das letras para indicar que o personagem está gritando. Ele usou o quê? As letras maiúsculas. Ou falando baixinho, que ele utilizou letras minúsculas. E um outro efeito que o autor usou no texto também foi o verbo de enunciação. O que é o verbo de enunciação? É o ato de enunciar, é um processo de interação. Vamos ver o exemplo. O verbo de enunciação murmurou indica isso no texto. O verbo de enunciação murmurou e as letras minúsculas indicam que o autor, nesse caso, teve a intenção de demonstrar que os velhos estavam falando baixinho por medo de serem descobertos. Dessa forma, tanto a pontuação e os verbos de enunciação quanto as escolhas gráficas contribuem com a coesão e a coerência do texto. Agora vamos observar as pontuações no discurso, sinais de pontuações e suas funções. 2 pontos. Antecede a fala dos personagens. Travessão, que introduz a fala do personagem. Ponto de interrogação é quando formula uma pergunta direta dos personagens. Ponto de exclamação indica lá entusiasmo, se o personagem está com raiva, se ele está bravo. E o ponto final é a pausa total na fala do personagem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o uso das aspas. Observe o uso das aspas nesses 2 trechos do texto e indique sua função em cada uma delas. Uso das aspas. As visagens já estavam em dúvida. Será que tem alguém aqui? Aí a função dela é: o primeiro trecho indica a fala dos visagens. O autor demonstra que existe autoquestionamento das visagens. Vamos olhar o segundo trecho agora. Foram embora assustadas e nunca mais ninguém voltou a morar naquela comunidade, que passou a ser chamada de Comunidade Assombrada dos Velhinhos. Aí lá a função da aspas nesse sentido é o sinal de pontuação, foi utilizado para indicar o nome da comunidade. O que podemos observar sobre o uso da aspas? Que ela transcreve textos ou expressões, ou ela quer chamar a atenção para uma palavra ou uma expressão. Vamos a um outro trecho do texto. Leia agora este outro trecho do mesmo texto. Assustado, o velho pegou na beira da rede de sua mulher e murmurou: Velha, tem alguém focando ali. Mas que depressa ela se sentou e, sem entender o que o velho dizia, perguntou: O que está acontecendo? Aí fala lá: Por que nesse trecho as falas dos velhos estão em letra minúscula? Ou seja, quer dizer que eles estão falando como? Baixinho, né? Letra no outro, indique no que você se baseou para responder à questão anterior. Que intenção o autor tinha de fazer essas escolhas? Aí, voltando alguns pedacinhos atrás, a gente falou sobre isso, né? Sobre o uso das letras maiúsculas para falar que eles estavam gritando, ou sobre as letras minúsculas, que dizia que eles estavam querendo falar baixinho. No caso da palavra murmurou aí, o que quer dizer? Que eles estão falando
baixo, a enunciação lá, murmurar, falar baixinho. E aqui, só para a gente retomar mais um pouquinho sobre o que estudamos hoje, vamos ver. O que descobrimos? Quando identificamos discurso direto em um texto? Como podemos falar? É quando os dois personagens estão falando entre si, né? Quando é um registro integral das falas dos personagens, o modo como ele diz. A pontuação também pode nos ajudar, porque num discurso direto a gente usa qual pontuação? A gente pode usar o que? O travessão, né? Que indica que o personagem vai falar. E quando é utilizado o discurso indireto? O discurso indireto também, a gente viu lá no texto, que é quando o narrador está contando a história dos personagens. E o efeito de sentido que a gente aprendeu nesses textos foi que o autor usou a letra maiúscula para dizer quando o personagem estava gritando e a letra minúscula para dizer quando o personagem estava falando baixinho, quando ele estava murmurando. Como vocês já viram bastante sobre isso em algumas aulas que está passando na TV, acho que vocês não terão muita dúvida em responder as atividades. Qualquer dúvida, pode perguntar. Obrigada a todos, beijos, até mais.